simples lá no modo indicativo, mas como há aí uma possibilidade apenas, o modo usado foi o subjuntivo. Temos também o imperativo. Então veja, sempre pensando na atitude do falante, não é? O fato será considerado como uma ordem, um conselho ou um pedido, como você quiser entender. Veja lá, compre aquela roupa. Então não é mais eu comprarei ou talvez eu compre, mas aí quem sabe um conselho? Sim, compre aquela roupa. Muito bem, você percebeu que só é possível relacionar o modo, a atitude do falante e que é necessário dentro do texto entender o autor usou o modo indicativo por quê? Porque havia uma certeza no passado, no presente ou no futuro. Não é? Havia a possibilidade real de algo acontecer. Muito bem. No modo subjuntivo há uma hipótese, não é? E no imperativo trata-se aí de uma ordem para fazer ou não fazer algo. Tudo bem? Vejamos aí mais uma flexão. Vimos a de modo, agora nós vamos ver a de tempo. Importante que você entenda que o tempo é essa localização do fato expresso pelo verbo, não é? Essa localização temporal e que as flexões de tempo e modo estão associadas. Então veja lá, eu tenho o modo indicativo. Quais são os tempos dentro do modo indicativo? Então nós temos o presente. Eu conjuguei o verbo só para que você se lembre dessas flexões. Então eu digo, eu amo. Temos o pretérito, não é? Pretérito significa o passado e se divide aí em três formas. Pretérito perfeito, eu amei. Imperfeito, eu amava. O imperfeito dá uma ideia de continuidade da ação dentro do passado. E o mais que perfeito, eu amara, então é o passado se referindo ao próprio passado. Ele é o mais que perfeito. Não é? Então eu estou falando de uma ação do passado dentro do próprio passado. Confuso? Não, você verá isso em exemplos e em exercícios nesta e na próxima aula. Veja, também falando aí do outro tempo no modo indicativo, que é o futuro. Então temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Eu amarei ou eu amaria, não é? Havia uma possibilidade, então, veja, não vamos usar a palavra possibilidade. Havia aí a certeza de que algo poderia ocorrer no passado, mas não ocorreu. No passado havia certeza do fato, por isso que é modo indicativo. Só que ele foi projetado para um futuro e não ocorreu. Então ficou o futuro do pretérito. Eu amaria, eu não amarei. Eu amaria se fosse possível, não é? Se nossas famílias permitissem. Então aí um condicional que mais tarde nós veremos. E mais um pouquinho. Pensando aí nos tempos, vamos ao outro modo, falamos do modo indicativo, agora do modo subjuntivo. Quais são os tempos no modo subjuntivo? Presente, pretérito imperfeito e futuro. Eu não tenho desdobramento para o pretérito e não tenho desdobramento para o futuro. Tudo bem? Há umas muletinhas, muletinha mesmo, palavras de apoio que você pode utilizar para flexionar os verbos no subjuntivo. Então, por exemplo, no presente você pode dizer que eu ame. No pretérito imperfeito, se eu amasse. E no futuro, quando eu amar. Entendeu? Então, tempo está relacionado a modo. Eu preciso verificar tempo e modo para saber se ele está adequado ao contexto. Vamos continuar a ver essas flexões. Veja, ainda aparece aí o imperativo. Nós temos o imperativo localizado no presente. Né? Você não vai pedir para que alguém faça uma ação no futuro, porque você vai usar então o verbo no futuro. É neste momento. Então veja lá, presente, o imperativo vai ficar no presente, só no presente, e ele é afirmativo ou ele é negativo, não é? Então, ama tu, eu tenho lá, não ames tu. Percebeu? Vimos aí então quais são essas variações, essas flexões de tempo e de modo. Nós vamos ver agora outra flexão que é própria do verbo, que é o chamado aspecto verbal, muito importante no vestibular. Veja lá. Alguns aspectos verbais. O que significa aspecto verbal? Significa que, às vezes, o verbo está em determinado tempo e modo, mas ele
tem um sentido diferente do que quer expressar aquele tempo e modo. Por exemplo, pense aí nos mandamentos divinos. Se diz, não furtarás. O verbo está no futuro do presente, do modo indicativo. Então, não é para você furtar só no futuro? Não, é para que você não furte em tempo algum. Mas o verbo está no futuro. Mesmo assim, ele tem um aspecto diferente. Vejamos outros aspectos, veja lá. Habitual ou frequentativo. Não importa o tempo ou modo, você vai perceber que o verbo vai expressar hábito ou frequência. Ele chegava por volta das 9 ao trabalho, das 9 horas ao trabalho. Então, o verbo está no pretérito imperfeito, mas ele está indicando um hábito, sempre ocorre daquela forma. Vamos a outro aspecto. Inceptivo ou incoativo. Essas palavras já indicam o início do processo verbal. Então veja, ele começou a perder a paciência. O verbo está no pretérito, é o pretérito perfeito do indicativo e mesmo assim eu estou me referindo a um processo verbal que está no início. Eu poderia colocar o verbo no presente até e ter essa mesma ideia de início. Por exemplo, ele começa a perder a paciência. Eu teria verbos em tempos diferentes, mas com o mesmo aspecto. Conclusivo ou cessativo, veja, expressa um processo que já foi concluído. Terminei a minha graduação. Aí eu tenho o pretérito perfeito e percebo claramente essa ideia de cessar. No vestibular, você precisa interpretar como esse verbo vai estar aparecendo. Então, veja lá. Cursivo ou progressivo, expressa um processo que se prolonga no tempo. Eu vivo com dor de cabeça. Vivo é um verbo no presente, mas o aspecto dele é de algo que sempre está ocorrendo. Não é só hoje que eu estou com dor de cabeça, eu estou sempre, então eu vivo com dor de cabeça. Então, o aspecto é aquele significado que o verbo vai adquirir dentro do contexto. Isso é cobrado sim de você no vestibular, pode ter certeza. Você entendeu os tempos, você relembrou dos modos, viu para o que servem e viu aí quais são os aspectos verbais. Continuaremos a estudar esse assunto na próxima aula. Tudo bem? Um grande abraço para você. Olá, tudo bem com você? Está estudando, está se exercitando em casa, fazendo os exercícios de gramática? Bom, vamos continuar a aula sobre verbos. Hoje falaremos sobre o imperativo, falaremos sobre a formação de tempos a partir de um tempo chamado primitivo e vamos também falar das vozes verbais, ou seja, vamos flexionar o verbo, tal qual nós vimos na semana passada. A primeira parte da nossa aula hoje é dedicada ao imperativo, que traz uma série de complicações. No dia a dia, nós misturamos o você, que é a terceira pessoa, com o tu. Então, se diz assim, bem, ligue para mim mais tarde, ou se deve dizer, liga para mim mais tarde. Será que quando você diz ligue, você se referiu ao você, ou será que você se referiu ao tu? Quando você diz liga, será que você se referiu ao você ou ao tu? Você usou o verbo certo? Você vai ter hoje a resposta prestando atenção à formação do verbo no imperativo. Comecemos. Veja, eu vou utilizar como exemplo o verbo ver, que é um verbo mal usado no dia a dia na forma principalmente do futuro. Mas eu quero que você preste atenção agora no imperativo. Vamos lá. Então, o imperativo é sempre aquele modo que indica um conselho, um pedido ou uma ordem. Para formá-lo, nós vamos usar dois presentes. Vamos usar o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. O imperativo afirmativo, aquele que se usa para que alguém faça alguma coisa, não é? Então, aí a intenção de dar o conselho, ordenar, é formado pelos dois presentes, presente do subjuntivo e presente do indicativo. Do presente do indicativo, nós vamos usar apenas duas formas, a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. Então, leia comigo, olha, eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes e eles veem. Como é que eu formo o imperativo afirmativo?
Para isso, eu vou conjugar também o verbo ver no presente do subjuntivo. Que eu veja, que tu vejas, que ele veja. Que nós vejamos, que vós vejais, que eles vejam. Observe, vou retirar as segundas pessoas do presente indicativo menos o S. Veja, vê tu. Retiro a segunda pessoa do plural, né? O vedes menos o S. Vede vós. E as outras pessoas? A primeira não há. Por quê? Porque eu não posso mandar a mim mesma fazer alguma coisa. Se eu mandar a mim mesma fazer algo, eu já deixo de ser o eu e passo a ser um tu, eu me desdobro. Então não é possível haver, logicamente, o imperativo para a primeira pessoa, certo? Segundas pessoas, sempre derivadas do presente indicativo. Terceira, primeira do plural e terceira do plural, você vai retirar, sem mudar qualquer coisa, do presente do subjuntivo. Veja você, vejamos nós, vejam vocês. Observe aí que o ele passou a ser você, passou a ser um pronome de tratamento. Por quê? Porque o ele ou ela é uma terceira pessoa que está distante. Eu não posso pedir para alguém que está distante, para o meu assunto de quem eu estou falando, para fazer alguma coisa. Então, troca-se no imperativo a terceira pessoa ele e ela, eles e elas, por você e vocês. Sempre assim. Para formar o imperativo negativo, nós vamos usar o presente do subjuntivo inteirinho. Não vamos mais usar o presente do indicativo, só do subjuntivo. Basta que você coloque a partícula que indica a negação, nesse caso colocamos o advérbio de negação não, e basta que você copie as formas, com exceção da primeira pessoa, iguaizinhas àquelas que estão presentes no presente do subjuntivo. Então veja lá, não vejas tu, não veja você, não vejamos nós, não vejais vós, não vejam vocês. Viram? Então eu tenho as mesmas formas do presente do subjuntivo, tal qual foi flexionado no presente do subjuntivo. Muito bem, muito cuidado para não confundir aí essas segundas pessoas, não é? Já que nós trocamos na nossa linguagem o você pelo tu, eu tenho de usar também o verbo na terceira pessoa, já que você é um pronome de tratamento, não é um pronome pessoal do caso reto. Cuidado com isso. Combinado? Esse é o erro mais frequente, trocar o você e o tu. Bem, nós vamos também ver como é que se formam tempos a partir de um tempo primitivo. O que vai ser mais útil para você no vestibular são as derivações do pretérito perfeito do indicativo. Observe de como é que eu faço essa formação, não é? Quais são os verbos possíveis de serem derivados desse primitivo. Veja, primeiro você vai pensar assim, eu devo flexionar o verbo que eu quero derivar, não é? Flexioná-lo inteirinho no pretérito perfeito do indicativo, mas eu só vou utilizar a terceira pessoa do plural. Então, de novo, o verbo ver, não é? Veja que eu só coloquei aí na tela para você o verbo na terceira pessoa do plural. Eles viram, não é? Dessa terceira pessoa, no nosso exemplo, o verbo ver, nós vamos seguir uma sequência para tirar partes dessa desinência, que é o final do verbo, não é? E junto ao radical, nós vamos fazer transformações e criar outros tempos. Então, vamos organizar. Do pretérito perfeito do indicativo, da terceira pessoa do plural, é possível formar 3 tempos derivados. Pretérito mais que perfeito, futuro do subjuntivo e pretérito imperfeito do subjuntivo. Como se faz isso? Veja lá, você tem eles viram, retira-se o M, vai ficar eu vira. Então, sempre que eu quero formar o mais que perfeito, eu vou à terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo e retiro o M. Então, ficou eu vira. Retire o AM menos o AM, a desinência do viram. Você está, veja, tirando partes. Você vai formar o futuro do subjuntivo. Na aula anterior, eu disse que você pode se utilizar de muletas. Então, palavrinhas que vão ajudar a flexionar os verbos no subjuntivo. Aqui no caso eu usei o quando, veja lá, quando eu vir a minha amiga darei o recado.
Veja que não é quando eu ver a minha amiga, é quando eu vir, quando eu a vir. Tudo bem? Tiramos o AM e formamos o futuro do subjuntivo. Agora, o pretérito imperfeito do subjuntivo. A terminação desse tempo, nesse modo, no subjuntivo, é sempre o C, SSE. Então, nós vamos tirar agora o RAM, tiramos primeiro o M, depois AM e agora o RAM e vamos acrescentar essa desinência própria do imperfeito do subjuntivo. Então, ficou lá. Se eu visse sua amiga, eu teria dado recado, não é? Então, vejam que é aquela história da possibilidade do modo subjuntivo, sobre a qual nós já conversamos, mas observe como se formou essa pessoa, não é? Como se formou esse tempo. Eu só usei a primeira pessoa porque a partir dela, certamente, você consegue continuar as flexões. Percebeu, então, de uma única pessoa, a terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, nós formamos 3 tempos verbais. 1 do modo indicativo e 2 do modo subjuntivo, certo? Você entendeu, eu tenho certeza, e você deve se exercitar para fixar essas flexões, não é? E saber utilizá-las. Muito bem. Vejamos agora outra flexão, que é a da voz verbal. Veja lá para que serve essa voz e quais são as possibilidades. Voz é a forma assumida pelo verbo para indicar a relação entre ele, verbo, e o sujeito. Há 3 vozes verbais. Quais são essas vozes? Voz ativa, o presidente sancionou a lei. Veja, o verbo em relação ao sujeito está indicando que esse sujeito pratica a ação verbal. É um sujeito agente, é aquele sujeito fazedor da ação verbal. A voz pode ser também passiva, e há 2 tipos de passiva, a passiva analítica e a passiva sintética. O que difere uma da outra é a estrutura, mas ambas trazem o sujeito paciente, aquele sujeito que não faz a ação verbal. Por isso que é errado dizer o sujeito é sempre aquele que pratica a ação. Veja, eu tenho um sujeito aqui que não está praticando, que é paciente. A lei foi sancionada pelo presidente. Quem fez a ação foi o presidente, mas eu estou falando sobre a lei. Então, a lei é o meu sujeito paciente. Mas para formar essa voz passiva, nós acrescentamos um verbo que é chamado de auxiliar. Normalmente é o verbo ser ou o verbo ter, e o verbo que vai ser necessariamente transitivo direto ou transitivo direto e indireto, é colocado no particípio, naquela forma que você já conhece, terminada em ado ou ido, ou chamado particípio irregular. Por exemplo, qual é o particípio de fazer? Não é fazido, mas é feito. Então, ou o particípio é regular ou ele é irregular. Muito bem. A outra voz passiva é a passiva sintética. Sancionou-se a lei. Veja lá, o verbo foi colocado na terceira pessoa do singular para concordar com o sujeito lei. Caso eu tivesse aí o sujeito no plural, eu deveria necessariamente colocar o verbo também no plural, porque agora lei não é mais objeto, mas é sujeito. Essa estrutura de verbo na terceira pessoa, mais o pronome passivador, e o verbo necessariamente tem de ser transitivo direto ou indireto, faz com que se crie essa estrutura verbal. Vamos lá? Então, sancionou-se a lei. Se fosse as leis, nós diríamos sancionaram-se as leis. E o último tipo de voz verbal é a voz reflexiva. Júlia cortou-se acidentalmente. Ela cortou a si mesma, ela cortou ela mesma. Então, eu tenho aí um sujeito que pratica a ação verbal e está também recebendo a ação verbal. Mas quando ele recebe, ele está sendo representado por um pronome. Esse pronome é chamado reflexivo. E esse pronome reflexivo assume a função sintática de objeto. Ela cortou o quê? Cortou ela mesma, cortou a si mesma. Há também a reflexiva chamada reflexiva recíproca. Na reflexiva recíproca, nós temos mais de um sujeito que faz e recebe a ação verbal. Observe o exemplo.
Júlia e Leonardo deram-se as mãos. Um deu a mão para o outro. Então, eu tenho aí a reciprocidade. O se, que é o pronome reflexivo, assume a função também aí de objeto. Às vezes o objeto é direto ou indireto, dependendo, obviamente, da transitividade verbal, não é? Então, eu tenho aí, deram o quê? As mãos, objeto direto. Deram a quem? A si próprios, entre si, objeto indireto. Muito bem. 3, então, são as vozes verbais. Você percebeu quais são as diferenças? Sujeito agente, voz ativa. Sujeito paciente, voz passiva, não é? Dividida em passiva analítica e sintética, estruturas diferentes. E temos aí a voz reflexiva, que pode ser também reflexiva recíproca. Entendido? Queridos, continuem estudando, praticando a gramática. Um grande abraço e até a próxima aula. Olá, tudo bem com você? Vamos a mais uma aula de gramática. Vamos continuar a falar sobre sintaxe. Você deve se lembrar que a sintaxe em gramática trata da relação entre palavras, entre termos. Nós vamos falar de concordância. Termos que são dependentes de outros devem concordar com estes termos dos quais são dependentes. Nós vamos falar hoje de concordância nominal. Vamos ver algumas estruturas básicas, né, regras simples, para que você possa empregá-las a textos e perceber quando há construções equivocadas. Veja, regra geral, concordância nominal é a concordância em gênero e número do adjetivo, artigo, numeral e pronome com o substantivo a que se referirem. Então, veja, se numa oração você encontra um substantivo, deverá ver quais são as palavras que estão em torno desse substantivo, um artigo, um pronome, um numeral, um adjetivo e fazer a concordância devida em gênero e número. Essa é a regra geral, mas há casos particulares, específicos, pontuais. São esses casos que começaremos a ver agora. O adjetivo com função de adjunto adnominal, referindo-se a 2 ou mais substantivos, deverá ter a seguinte concordância. Observe a importância de ver se esse adjetivo está colocado antes ou depois dos substantivos aos quais eles se referem. Então, veja, se ele estiver posposto, referindo-se a mais de um substantivo de gênero e número diferentes, o adjetivo concordará no masculino plural ou com o substantivo mais próximo. Observe que a função desse adjetivo é a de adjunto adnominal. Então, é necessário que você reveja seus conhecimentos de morfologia e sintaxe. Amiga e amigo sincero. Veja, a outra possibilidade seria dizer amiga e amigo sinceros. Colocar no plural, concordando com os 2 substantivos. Amigo e amigas sinceras ou amigo e amigas sinceros. Eu posso concordar com o mais próximo ou colocar no masculino plural. Caso você tenha esse adjetivo, ainda com a função de adjunto adnominal, colocado antes dos substantivos, a concordância irá se modificar. Você só terá uma possibilidade. Então, não mais com o mais próximo ou plural. Agora será apenas com o substantivo mais próximo. Veja as construções. Sincera, amiga e amigo. Mais próximo é feminino, o adjetivo concordou com esse substantivo feminino singular. Sincero, amigo e amiga. O substantivo mais próximo é masculino e o adjetivo concordou no masculino singular. Você observou que a função sintática do adjetivo irá interferir na concordância e a posição dele também. Tanto é que nós falamos que o adjetivo, neste caso, tem a função de adjunto adnominal. Caso nós tenhamos o adjetivo com outra função sintática, a concordância também se fará de forma diferente. Vejamos. Concordância do adjetivo como predicativo do sujeito. Veja, agora a função sintática do adjetivo se modificou. Então,
Então, vamos ver algumas possibilidades. O adjetivo predicativo concorda com o sujeito em gênero e número. A lua estava cheia. Essa construção, para você, certamente não causa nenhum estranhamento. Se o sujeito for composto e for do mesmo gênero, quer dizer, os elementos que formam esse sujeito forem do mesmo gênero, o predicativo concordará no plural e no gênero dos sujeitos, se estiver posposto. Posposto, posto após o verbo. A lua e o céu estavam maravilhosos. Eu tenho aqui gêneros diferentes, por isso prevaleceu o masculino. Se eu tivesse dois elementos do mesmo gênero, eu teria maravilhoso, né, que é o predicativo. Se fossem, por exemplo, a lua e a estrela, né, eu diria estavam maravilhosas. Tudo bem? Então, eu vou observar qual é o gênero dos substantivos. Bem, outra possibilidade, se o predicativo estiver anteposto a esse sujeito composto, posso escrever, estava maravilhosa a lua e o céu, ou estavam maravilhosos a lua e o céu. Qual é a diferença? No primeiro exemplo, maravilhosa concordou com o núcleo mais próximo desse sujeito composto, que é lua. Observe que o verbo ficou no singular também. E no segundo exemplo, maravilhosos refere-se a lua e céu. Como são substantivos de gêneros diferentes, o masculino prevalece e o verbo também foi para o plural. Muito bem. Se esse adjetivo for predicativo do objeto, não mais predicativo do sujeito, a concordância também será diferente. Você deve se lembrar do predicativo do objeto, aquela característica ou estado que se refere ao objeto, né? E que tem relação, que é uma consequência da ação verbal. Nós vamos agora pensar que o objeto vai ter mais de um núcleo substantivo. A concordância é única. Veja. Julguei inadequados seu comportamento e sua fala. Julguei seu comportamento e sua fala inadequados. Veja que não há possibilidade de se concordar esse predicativo do objeto apenas com o primeiro substantivo, quando esse predicativo do objeto estiver anteposto aos substantivos que estão formando o objeto. Então, aqui não seria possível dizer julguei inadequado seu comportamento e sua fala. Por que não? Porque inadequado não é adjunto adnominal, mas é um predicativo do objeto. Deverá vir sempre no plural quando se referir a objetos que tenham aí núcleos compostos, não é? Então, veja abaixo. Uma construção mais comum, certamente, para você. Julguei seu comportamento e sua fala inadequados. Eu não poderia dizer seu comportamento e sua fala inadequada, tal qual seria a opção caso inadequado fosse adjunto adnominal, mas não é. Percebeu? O predicativo do objeto só poderá ficar no plural, esteja ele antes do objeto, o adjetivo, não é, que representa o predicativo do objeto, ou depois desse objeto, não importa a posição, ele ficará sempre no plural. Se forem substantivos de gêneros diferentes, será o plural masculino. Percebeu, então, a importância da função sintática? Há algumas estruturas que aparecem na nossa língua que, por vezes, trazem aí alguma confusão no momento de se concordar o predicativo. Eu devo dizer, é proibida a entrada ou é proibido a entrada? Veja como a gramática indica a solução desse problema. Nas construções do tipo é bom, é preciso, é necessário, é proibido, o adjetivo predicativo ficará no masculino singular se não houver determinante para o sujeito. O que é esse determinante? É um artigo ou um pronome que esteja determinando, se referindo, né, identificando de forma precisa esse sujeito. Veja, é necessário paciência. Eu não estou me referindo a uma paciência específica, mas paciência aqui está sendo utilizado de forma genérica. Portanto, não há artigo, não há pronome que acompanhe o substantivo. Como ficou o adjetivo no masculino? É necessário paciência. Já se for colocado um determinante, a concordância mudará. A paciência é necessária.
houve aí a mudança, porque agora eu estou estabelecendo a concordância entre o predicativo e esse sujeito que não é mais absoluto, não é? Agora é um sujeito determinado. Então, a concordância ela estará ligada diretamente à presença do determinante. Veja outros exemplos. É proibido entrada a menores de 18 anos. Essa é uma concordância correta, porque não há determinante. Veja abaixo com o determinante. É proibida a entrada de menores de 18 anos. Percebeu? Num caso sem artigo, no outro caso com artigo. Observe que você pode ter só duas palavrinhas, o substantivo e o adjetivo. Aí a concordância vai ser aquela que você já sabe. Adjetivo concorda com substantivo. Entrada proibida. Aqui não há interferência de um verbo, por isso que eu posso concordar proibida com entrada sem que apareça artigo ou qualquer determinante. Muito bem, percebeu? Vamos ver mais algumas construções. Uma mulher deve dizer muito obrigado ou muito obrigada? Algumas palavrinhas que trazem aí um pouco de dúvida no momento de se utilizá-las até no dia a dia. Observe o que a gramática indica sobre elas. As palavras anexo, obrigado, mesmo, incluso, quite, leso, quando acompanham substantivos, são adjetivos. Portanto, devem concordar com o nome a que se referem. Então, vejam lá. Analise os documentos anexos. Anexos concorda com documentos. Elas mesmas faziam suas roupas. Né? Mesmas está concordando com elas. Muito obrigada, disse Juliana ao amigo. Obrigada, na verdade, está aí se referindo a Juliana. É ela quem está dizendo. Muito bem, então se é uma mulher que está falando, esse obrigado vai concordar com a mulher e vai virar uma obrigada. Essa é a ideia que nós devemos ter sobre estas palavras. Há algumas palavras, porém, que são invariáveis. Ser invariável significa não ter flexão alguma, nem de gênero, nem de número, em qualquer circunstância. Veja duas dessas palavras. Alerta e menos são invariáveis. Então, veja, mesmo que se refiram a substantivos, não serão flexionadas. Segundo a polícia, houve menos pessoas na passeata e não menos pessoas. Os soldados estavam alerta, né? É o modo como eles estavam. É claro que, se alerta fosse colocado ao lado de soldados, passaria a ter função de adjunto adnominal. Aí eu poderia flexionar, eu poderia dizer, os soldados alertas acompanharam ao general. Essa é uma questão controvertida na gramática, mas você deve seguir essa orientação. Se alerta não estiver ao lado da palavra que se refere, ficará invariável. Tudo bem? Menos e alerta. Essas são as palavras às quais você deve atentar por serem invariáveis. Entendido isso? Ótimo. Há outras que às vezes são invariáveis, outras vezes são variáveis, mas com funções diferentes. Então veja, eu devo dizer, eu estou meio chateada com você hoje? Ou eu devo dizer, eu estou meia chateada com você hoje? Espera aí, a palavra meio, ela pode ser sim variável, mas não nesse sentido de significar um pouco, mais ou menos. Nesse caso, ela é um advérbio. Isso vai acontecer com outras palavras também, as quais nós vamos agora contextualizar. Bastante, meio e só. Veja, ela estava meio chateada, um pouco chateada, é um advérbio. Agora, comeram meia caixa de bombons, é um numeral, é metade da caixa. Compramos bastantes roupas na liquidação. Bastantes aqui é um pronome indefinido, se referindo a roupas, está no sentido de muitas roupas. Algumas situações são bastante difíceis. Bastante agora é advérbio, se refere ao adjetivo difícil. Também no sentido de muito, mas agora não se referindo a um substantivo. E outra palavrinha que causa confusão, elas só fizeram o que pedimos, elas somente fizeram o que pedimos, elas sós fizeram o que pedimos, elas sozinhas fizeram o que pedimos. É claro que nessa última construção só é possível saber se deve usar o só, somente ou sós, sozinhas, dentro de um contexto. Para encerrar nosso estudo de concordância nominal,
quero que você observe a relação do substantivo com as cores. Muito bem, nomes de cores que já são criados para identificar uma cor mesmo, né, irão concordar com o substantivo. Então eu digo blusa preta, blusas pretas. Preta é a cor. Ótimo. E se esse adjetivo, né, que irá caracterizar aí a cor, for derivado de um substantivo, a concordância será outra. Veja na tela. O convencional, amarela como nome de cor, comprou blusas amarelas ou blusa amarela. E se fosse cinza, laranja, abóbora, ficaria no singular. Esses nomes de cores, esses adjetivos que derivarem de substantivos ficarão sempre invariáveis. Então, comprou blusas cinza, blusas laranja, blusas abóbora. Percebeu aí essas regras especiais de concordância nominal? Espero que essa aula tenha sido interessante para você e que você possa adequá-la aos seus textos e no seu dia a dia. Um grande abraço e até a próxima aula. Olá, tudo bem com você? Vamos continuar hoje a falar sobre concordância, mas hoje sobre concordância verbal. Na aula passada, vimos qual é a relação do substantivo com o numeral, com o pronome, com o artigo ou em circunstâncias especiais, né, se relacionando com outros termos dentro de construções específicas. Muito bem. Em relação à concordância verbal, nós vamos começar pela regra geral. Se é concordância verbal, vamos falar da concordância do verbo com o sujeito. Então, vamos à regra geral, observe, fique atento, depois a todos os outros casos especiais também. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, é claro, se você tem um sujeito simples, singular, o verbo vai estar concordando com esse sujeito no singular. Um sujeito simples no plural, o verbo vai estar concordando com esse sujeito no plural. Você não vai dizer, hoje nós vai à festa. É claro que esporadicamente ouvem-se construções desse tipo, mas você deve cuidar, observar para que nem na linguagem falada esses equívocos ocorram. Nada de nós vai, hein? Vamos lá. É importante que você comece a observar que há relação entre o verbo e o sujeito, e nós vamos falar agora do sujeito composto. Sujeito simples, eu sei que você não erra. Vamos ver em relação ao sujeito composto. A posição do sujeito composto é importante. Se ele vem antes do verbo, temos um procedimento. Se ele vier depois do verbo, outro procedimento. Então, vamos observar quais são esses procedimentos. Veja lá. Sujeito composto antes do verbo. O pai e o filho amavam esportes. O verbo deverá necessariamente ficar no plural. E o que vai ocorrer se esse sujeito vier após o verbo? Veja. O verbo irá concordar no plural ou poderá também concordar com o núcleo do sujeito que estiver mais próximo ao verbo. Veja, amava esportes o pai e o filho, ou amavam esportes o pai e o filho. Não há aí uma preferência, usa-se uma ou outra forma, depende do estilo do autor. Né? Você prefere o singular antes do sujeito composto ou você prefere o plural? Escolha. O importante é você saber que as duas possibilidades convivem na gramática como corretas. Tudo bem? Vamos a outros casos de sujeito composto. Vejamos aí o sujeito composto por pessoas gramaticais diferentes. Você se lembra do que é uma pessoa gramatical? Primeira pessoa, quem fala, eu e nós. Segunda pessoa, com quem se fala, tu e vós. E terceira pessoa, de quem se fala? Então, nós temos lá o ele, ela, eles ou elas. E o que acontecerá com o verbo se o sujeito for composto por essas pessoas gramaticais misturadas, diferentes? Veja a regra. A primeira pessoa sempre vai prevalecer sobre a segunda e a terceira. Então, temos aí eu, tu e minha mãe. Eu, primeira pessoa, tu, segunda e minha mãe, terceira. Observe que o verbo está na primeira pessoa do plural. Eu, tu e minha mãe somos sobreviventes. Muito bem. E se a segunda pessoa estiver presente e não a primeira? A segunda pessoa do plural é que irá prevalecer na concordância deste verbo com o sujeito composto. Observem,
Tu e minha mãe conseguistes o sucesso. Tu, segunda pessoa, minha mãe, terceira pessoa. Então, se não houver a primeira pessoa, irá prevalecer a segunda pessoa do plural na concordância desse sujeito composto por pessoas gramaticais diferentes. A construção, então, não é difícil. A primeira pessoa prevalece a primeira pessoa do plural. Não a primeira pessoa, mas a segunda prevalece a segunda pessoa do plural. E cuidado com essa segunda pessoa do plural, porque ela é pouco utilizada na linguagem coloquial. Mas ela está lá na gramática, ela existe, você pode fazer uso dela e os autores também. Ficou claro? Vamos a outra construção interessante que se refere ao uso do pronome de tratamento. Normalmente, nós utilizamos em lugar, não é, do tu ou você, em lugar do vós ou vocês. E você já observou que o verbo concorda em terceira pessoa. Não é? Eu digo você vai a algum lugar. A concordância é como se estivesse ali presente um ele, mas o você não é pronome pessoal do caso reto. Pronomes pessoais do caso reto são aqueles que funcionam como sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Muito bem? Você é pronome de tratamento. E para todos os pronomes de tratamento, a concordância será em terceira pessoa, tanto para o verbo como para os pronomes que aparecerem, quaisquer que sejam. Pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, sempre em terceira pessoa. Observe o exemplo. Veja lá então, não se esqueça, verbo sempre em terceira pessoa. Vossa Senhoria procura por algo? O verbo está em terceira pessoa e observe que o pronome de tratamento usado foi Vossa Senhoria, não é? Abaixo nós temos lá uma construção que parece correta, porque afinal de contas, se há o vossa presente, o que nos vem à mente é colocar o verbo concordando com um vós. Vossa Senhoria procurais por algo, mas essa construção é incorreta. Lembre-se sempre de colocar o verbo em terceira pessoa. Bem, vamos lá. Percebeu? Terceira pessoa para todos os pronomes de tratamento. Falei do você, ao Vossa Senhoria, mas qualquer um deles. Vossa Alteza, Sua Eminência, o que aparecer, coloque o verbo na terceira pessoa. Do singular, se o pronome estiver no singular, ou do plural, se o pronome estiver no plural. Tudo bem? Você acha correto dizer os Estados Unidos conseguiu aumentar as importações ou os Estados Unidos conseguiram aumentar as importações? Esse é um problema comum em concordância verbal. Se eu tenho um nome no plural, a concordância do verbo tem de ser necessariamente no plural ou pode ser no singular? Veja a resposta. Sujeito representado por nome próprio no plural. O verbo vai ficar no plural se esse nome próprio admitir artigo no plural. Então, a resposta à minha pergunta seria: os Estados Unidos conseguiram. Percebeu? O verbo foi para o plural concordando com esse artigo presente. Caso eu não usasse o artigo, poderia sim dizer Estados Unidos conseguiu, não havendo o artigo. Muito bem? Eu digo, Amazonas é um grande rio, não é? E se eu colocar um artigo, o artigo será colocado no singular, o Amazonas. Mas há nomes próprios que estão no plural e que pedem o artigo no plural. E você terá de cuidar, não é, desta regra e observar construções equivocadas na imprensa e no seu dia a dia. Certinho? Vamos a um verbo também interessante, que é o verbo ser. Você deve falar, para essa professora tudo é interessante, né? Mas é interessante mesmo, porque ver várias regras de uma vez pode não nos causar interesse, mas dentro do texto há sim que se procurar a estrutura correta. Por isso que eu digo que é uma construção interessante, chama atenção pela forma como deve ser usada. Já falamos do verbo ser como um verbo impessoal. Falamos que ele foge à regra dos impessoais, que é ficar na terceira pessoa do singular. O verbo ser foge da regra, porque mesmo quando não há sujeito, ele concorda com uma indicação numérica. Por exemplo, são 3 horas da tarde. Eu não devo dizer é 3 horas da tarde. Até aí você se lembra. Ocorre que o verbo ser, ainda nessa sua característica de ser diferente, pode concordar, quando houver sujeito, com o sujeito ou com o predicativo do sujeito. E nós vamos ver uma sequência de regras que explicam, não é,
quando ele vai preferir concordar com o sujeito ou quando ele, verbo ser, irá preferir concordar com o predicativo. Veja. Se o sujeito for representado por um dos pronomes tudo, isto, isso, aquilo, e o predicativo estiver no plural, o verbo ser irá concordar preferencialmente com o predicativo plural. Então, nós temos aí, tudo eram recordações, isto são alegrias. Se você vir em algum lugar uma construção assim, tudo é recordações, não a considere errada, porque também é permitida essa construção no singular pelos gramáticos. Há uma preferência pelo plural, mas também se permite a construção no singular. Vamos continuar então com essas regras do verbo ser. Observe que ele é peculiar. Concorda com o sujeito ou com o predicativo, dependendo da vontade dele. Nós já vimos que sujeito representado por aqueles pronomes, o verbo normalmente concorda com o predicativo plural ou, segundo alguns gramáticos, ficaria até no singular concordando com o sujeito. Veja as outras construções. Sujeito representado por substantivo comum no singular e predicativo no plural, ou vice-versa. O que o verbo ser quer é concordar com esse elemento que represente o plural, seja ele o sujeito ou o predicativo. Os dois exemplos para que isso fique bem claro para você. O mundo são ilusões. Observe que o verbo não concordou com o sujeito singular, mas concordou com o predicativo plural. Abaixo, uns trapos eram aquela fantasia. Agora o verbo ser concordou com o sujeito, mas porque o sujeito agora está no plural. Veja, o verbo ser optou. Ele quer concordar com o plural, esteja esse plural no sujeito ou no predicativo. Observe como ele foge à regra. Qual é a regra? Concordar com o sujeito. Ele concorda com a palavra que representa o plural. E ele também vai fazer outras escolhas, tem outras preferências. Observe. Veja, o verbo ser concorda sempre com o pronome pessoal do caso reto. Já falamos quais são. O eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Esteja esse pronome no sujeito ou no predicativo. A professora sou eu. Não se pode dizer nem escrever a professora é eu, concordando com professora, mas sim com o pronome reto. Veja abaixo, eu sou a professora. Agora o eu é o sujeito e a professora é o predicativo, mas o verbo concordou com o pronome reto, no primeiro e no segundo caso. Vamos lá? Você está entendendo? Ele escolhe, né? Ele escolheu concordar com o pronome reto. É uma característica dele. Ele escolheu concordar com o nome que indique plural. É uma característica dele. Vamos usar outra característica do verbo ser. Veja, ele vai concordar com a palavra que indica pessoa, entre a palavra que indica pessoa e aquela que indica coisa, ele prefere a que indica pessoa, esteja ela no sujeito ou no predicativo. Francisco foi só alegrias em minha vida. Os momentos de alegria foi Francisco. Veja, quando Francisco foi sujeito, o verbo concordou com esse sujeito. Quando Francisco virou predicativo, o verbo concordou com esse predicativo. Percebeu então a particularidade do verbo ser? Ele irá escolher. Tudo bem? Vamos ver agora um outro verbo que também posso usar de novo o adjetivo? Interessante. Ele é peculiar. Porque quando ele estiver formando construções frásicas, locuções verbais, ele poderá excepcionalmente, não é, estar no plural como auxiliar ou deixar o seu verbo principal ir para o plural. Isso foge da regra das locuções verbais. Em regra, quando há uma locução verbal, por exemplo, os alunos começam a estudar mais gramática. O verbo auxiliar, que é aquele que vem primeiro, não é? O verbo principal é o que eu escrevo por último. O auxiliar é o que vem antes deste verbo principal. A regra é o verbo principal concordar com o sujeito. Mas no caso do verbo parecer, vai haver outra possibilidade. Não só o verbo auxiliar será flexionado, mas também o verbo principal poderá ser. Veja. As pessoas parecem andar desatentas. Essa é a regra geral. O verbo auxiliar foi flexionado concordando com o sujeito. No segundo caso é que vem aquela exceção, digamos, é uma característica então do verbo parecer. As pessoas parecem andarem desatentas.
Muito bem, vamos à nossa última regra. Vamos ver como se faz a concordância do verbo quando há num período composto as palavras que e quem presentes. Observe que o que pode ser pronome relativo e o quem pode estar como um pronome indefinido ou relativo, mas a concordância indicada pelos gramáticos será diferente nos casos. Observe. Fomos nós que compramos o presente. Veja, o verbo comprar está concordando com o antecedente do que é o nós. Fomos nós que compramos. Se fosse a palavra quem funcionando aí como sujeito, nós teríamos duas construções possíveis. Há alguns gramáticos que preferem apenas a segunda, mas a primeira também é admitida. Fomos nós quem compramos ou fomos nós quem comprou. Tudo bem? Então, essa concordância do fomos nós quem comprou é sim correta. E por alguns gramáticos, só ela é admitida, mas no vestibular, considere as duas como adequadas. Um grande abraço para você e até a próxima aula. Olá, tudo bem com você? Vamos à nossa última aula de gramática. Vamos continuar a estudar sintaxe. Veremos hoje a colocação dos pronomes oblíquos átonos. O que são esses pronomes oblíquos átonos? São pronomes que, por serem mais fracos na sua tonicidade, devem vir sempre próximos